Olá, nós temos aí as novas escolas filosóficas, alunos do 7º ano, com o conhecimento proporcionado por aqueles que se diferenciavam das escolas epicuristas ou do Diógenes Laércio, que foi o conteúdo que nós estudamos no mês passado, percebendo que essas escolas já não estavam mais contentes nem com o Platão, nem com Aristóteles. Eles não acreditavam mais que o ser humano é um ser político, como diz o Aristóteles, que na polis nós podemos desenvolver as nossas potencialidades. Na verdade, essas novas escolas que surgem, principalmente essas onde nós vamos estudar hoje, elas estão construindo uma nova forma de percepção. Qual é o objetivo? Buscar a felicidade. E aí nós podemos nos interrogar. Todos nós buscamos a felicidade. Então, esses caras, antes de Cristo, e nós hoje, na contemporaneidade, nós procuramos também a felicidade. Então vamos conhecer um pouco o que cada escola filosófica entendia por felicidade, tendo em vista que eles já não acreditavam mais na cidade ou na polis, porque elas entraram num âmbito de corrupção, elas cresceram demais e muitas pessoas estavam vivendo as injustiças, injustiças sociais, injustiças por falta de uma educação de qualidade, de saúde, de precariedade e por assim em diante. Nós percebemos que o Epicuro, por ter muito dinheiro, por ter muitos recursos, não acreditando na polis, ele forma uma comunidade. Ele vai criar a escola do jardim, compra um casarão grande, chama os seus amigos para morar nesse casarão e eles, dormindo em quartos separados, têm as refeições em conjunto, o café, o almoço, a janta, e todos os trabalhos são feitos em conjunto. E ali eles vão começando a debater como se chega a uma vida feliz. Só porque esses caras, os estoicos, os céticos, eles não acreditam no Epicuro, também não acreditam no Diógenes Laércio. Lembremos do Diógenes, que ele tinha toda a capacidade de se desenvolver na cidade. Uma pessoa inteligente, amigo de Alexandre o Grande, que foi visitá-lo, vou arrumar aqui um emprego para o Diógenes, que está morando com os cachorros, que está morando dentro de um barril. E aí nós lembramos muito bem daquela frase célebre do Diógenes, quando o pomposo, o rico Alexandre Magno vai visitá-lo. Diógenes é surpreendido, aliás, Alexandre é surpreendido, porque Diógenes diz: eu só quero uma coisa, saia da frente do barril, porque você está atrapalhando o sol entrar. Então, o Diógenes, nessa provocação, ele diz: olha, você tem suas riquezas, mas você vive angustiado, você é cercado por muitos soldados com medo da morte, você é perseguido, a sua alma não está tranquila, Alexandre. Será que isso mesmo? Será que ter muitos bens, poder, fama, riqueza, será que é isso que traz a felicidade? Então Diógenes, inconformado, ele vai viver uma vida com os mendigos, com os pobres da cidade. O Epicuro não, já vive uma vida reclusa, se distancia da polis, da cidade. Mas os dois têm um objetivo em comum. Ambos procuram a felicidade. E ambos dizem que a felicidade não está na fama, não está na riqueza, não está em ter muitos bens, pois a pessoa pode cometer o suicídio, pode viver angustiada. Então eles procuram a felicidade aonde? Dentro de si, cada um à sua maneira. Então nós temos aí o estoicismo. Eles vão estudar as escolas do Diógenes, do Epicuro, as ideias do Platão, as ideias do Aristóteles, mas eles não se conformam. Eles dizem: olha, eles viveram uma vida até interessante, mas não cabe a nós. Nós temos os nossos recursos, mas nossos recursos também não são grandes demais, igual o Epicuro, e também a gente não quer se desfazer dos bens, como se fazia o Diógenes. Então, o que foi que eles fizeram? O fundador, Zenão de Cício, ele começa a conversar com os seus discípulos nos pórticos, ou seja, nas entradas da cidade, aqueles templos gregos. Quando a gente vê num filme, o filme 300, Alexandre o Grande, tem aquela entrada da cidade, eles começam a conversar. E eles diziam: olha, existe um logos, uma razão universal, um princípio originador de tudo, mas existem dois logos. O logos individual, o ser humano. Então nós devemos nos adequar
a razão divina. Então, se nos acontecem coisas ruins e a gente ficar angustiado, é pior. Qual é a solução que nós vamos apontar para isso? Então, esses estoicos, eles estão tentando organizar o logos individual, sujeito, pessoa, com o logos, a razão divina, que é Deus, né? Uma razão superior. Então, ao falar dos estoicos e a questão do destino, nós estamos destinados para determinada coisa na nossa vida. Por mais que nós sonhamos ser médicos, advogados e por aí vai as determinadas profissões, nada é garantido. Parece que nós estamos destinados ou ao sucesso ou ao fracasso. Se nós nos desesperarmos no fracasso, será muito pior. Então, eles procuram organizar essa razão divina, que é o nosso destino já traçado na visão dos estoicos, com essa perspectiva de angústia que todos nós temos. Da razão divina, como princípio ordenador do universo, decorre o que o ser humano deve aceitar. Então, se você tem alguma agrura, alguma angústia na sua vida, é muito melhor você aceitar aquilo que você está passando do que você se desesperar, pois o desespero não vai levar a nada. Harmonizar a razão ao logos individual. Quem é a razão aqui? É o princípio gerador de todas as coisas, é o logos universal. É como se fosse Deus que já traçou o nosso destino. Então devemos aceitar ou aquilo que a vida nos traz de bom ou aquilo que a vida nos traz de ruim. Serenidade para aceitar o destino. Quanto mais nos afastarmos dos bens materiais ou utilizarmos apenas para a nossa vivência, nós atingiremos a serenidade, não estaremos apegados a essas coisas. A razão deve controlar as emoções e os prazeres, né? Os prazeres de comer bem, de se vestir bem, de querer fama, de querer sucesso. Isso deve ser controlado pela nossa razão. E o que seria a vida virtuosa para os estoicos? Nada mais é do que a tranquilidade da alma, é saber aceitar os momentos de dificuldade, é saber perceber que existe uma razão superior a nós e que nós somos finitos, nós estamos de passagem por essa terra que nós vivemos. Então nós temos por último a escola filosófica chamada de ceticismo. Até hoje nós somos céticos. Cético é aquele que não acredita no que o outro diz, né? A sua mãe muito bem pode dizer, olha, tem doce na geladeira. Aí você se questiona, será que é verdade? Eu não acredito nisso. Eu preciso fazer a experiência, eu preciso ir até a geladeira para ver se tem o doce. Então isso é um ceticismo, é suspender o nosso juízo, é não acreditar, por exemplo, também que a nossa razão possa se chegar a uma verdade. Não existe um critério confiável para se descobrir a verdade. Excluíam a razão e os sentidos. E aí nós lembramos muito bem, por exemplo, do Platão. Lembra que o Platão dizia que os nossos sentidos são enganosos? Quando você vai e sai na pista, no sol quente, de viagem com a sua família, é natural você ver água na pista. Quando você se aproxima daquela água, a água sumiu. Então os nossos sentidos eles são enganosos. Assim como a nossa razão. Vejam só, 4 escolas filosóficas. Epicurismo, a do Zenão de Cício, a dos estoicos, a do Diógenes Laércio e a do ceticismo. Cada um procurando uma verdade. Então os céticos já dizem, olha, não é possível. Não é possível uma verdade, tendo em vista que todos procuraram desde o Tales de Mileto. E parece que nós estamos avançando no tempo, mas o questionamento perdura. O que é a verdade? E aí nós lembramos muito bem, por exemplo, de um dos discípulos de Jesus Cristo. Né? Quando nós passamos agora o período da Páscoa, por exemplo, e tem um desses discípulos que não acredita na ressurreição de Jesus. Ele é um cético, né? Olha o ceticismo lá do Pirro aparecendo lá no discípulo de Cristo. Eu não acredito, vocês viram Jesus, mas eu não vi. Se eu não tocar na ferida dele, se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, eu não vou acreditar. E aí dizem os textos sagrados que Jesus aparece para Tomé. Então Tomé é um cético. Tomé suspendeu o juízo. Ele não tinha opiniões definitivas sobre a ressurreição de Jesus.
Mas os principais representantes da escola dos céticos é o Pirro, que é o fundador dessa escola, por não acreditar nas demais escolas que surgiram na Grécia Antiga, e um dos grandes expoentes do ceticismo, não esqueçam, gente, é o Sexto Empírico. Olha lá, século II depois de Cristo. O cristianismo, Jesus ressuscita, surge uma nova religião chamada o cristianismo, mesmo assim ainda é apregoado a questão da impossibilidade de se atingir determinada verdade.